Podcast Direito Ambiente, seu podcast jurídico sobre meio ambiente. Bem-vindo a todos ao nosso podcast Direito Ambiente. No episódio anterior, dentro do segmento de Direito Ambiental Geral, o nosso tema principal, nós abordamos a questão dos tipos de bem, a classificação do bem ambiental, como ele é compreendido dentro da classificação jurídica, e apontamos ali a ideia de que se trata de um bem de uso comum do povo. Essa é a compreensão a partir do artigo 225 da Constituição Federal Brasileira. Nós entramos agora, já que nós abordamos o artigo 225 da Constituição, nós faremos esse episódio justamente nessa sequência. Nós vamos lá na Constituição Federal de 88 e buscar, a partir do seu artigo 20, que eu vou citar agora, eu vou voltar atrás de alguns artigos, mas eu cito o artigo 20 agora de momento, porque ele classifica quais são os bens da União. É interessante porque dentro do direito constitucional ambiental, não começa-se o estudo no artigo 20 da Constituição, mas nós começaremos aí por essa questão da ideia de bens. Então, vamos apenas citar aqui de uma forma mais rápida. Artigo 20. São bens da União, os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Inciso 1. Inciso 2. As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras. São aquelas terras de propriedade do próprio Estado. Inciso 3. Agora é questão ambiental. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, que sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro, ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Inciso 4. As ilhas fluviais e lacustres, nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas, as costeiras. Então, nós temos, já nesse inciso 3 e inciso 4 do artigo 20, recursos ambientais sendo citados como bens da União. Inciso 5. Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. Inciso 6. O mar territorial. Inciso 7. Os terrenos de marinha e seus acrescidos. Para quem não está acostumado com o termo, terreno de marinha é toda e qualquer margem de um manancial no Brasil. Seja a zona costeira, então as praias de toda a extensão litorânea do país e as margens de qualquer manancial. Essa é uma definição que vem desde o Império, desde a nossa época de Império. Há um tributo cobrado sobre isso, tá? Que é o chamado laudênio, ou a taxação sobre terrenos de marinha, mas esse é um assunto para uma outra discussão. Potenciais de energia elétrica, no inciso 8, outro bem ambiental. Inciso 9, os recursos minerais incluídos no subsolo, aquilo que nós falamos, a exploração geológica. Quem é o proprietário do minério? Não é o dono da terra, é o próprio Estado, é bem da União. A União, portanto, ela dá a permissão para que ocorra uma exploração geológica. Inciso 10, as cavidades naturais subterrâneas e sítios arqueológicos e pré-históricos. Inciso 11, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, que é sempre uma discussão sobre a questão de expansão ou não das terras indígenas, está aqui na Constituição, é matéria constitucional, falou em terra indígena, inciso 11 do artigo 20. Então, o proprietário da terra indígena é a União, e ela concede para uma reserva indígena devidamente dentro da lei. E seguindo na Constituição, depois do artigo 20, que traz o rol de bens da União, ou seja, são aqueles bens em que a propriedade é da União, não é do Estado, não é do município, não é de particular. Então é um rol em que a exclusividade da propriedade é da própria União, ou seja, do governo federal. Temos na sequência ali do artigo 21 até o artigo 30 da nossa Constituição a definição das competências. As competências legislativa e a competência material. Para aqueles leigos na área do direito, a competência legislativa é a competência de cada ente, nas três esferas, da municipal, estadual e federal, de produzir a legislação que tem a capacidade jurídica para tal. Já a competência material
é a competência para fazer valer a legislação, executar, realizar as ações daquilo que se determina a lei, daquilo que se determinam as normas, seja para fiscalizar ou simplesmente executar. Então, a construção de uma hidrelétrica, essa competência material prevista para a União e a União conceder para terceiros, é possível? Sim, a Constituição vai definir dessa forma. As demais competências materiais de Estado e municípios, elas vão estar definidas nesses artigos. Nós não entraremos aqui especificamente nessa questão de competências materiais e legislativas, mas, em regra, a competência, por exemplo, do direito penal, ela é exclusiva da União. Então, no direito penal ambiental, da mesma forma, o Estado e o município, eles não possuem competência para legislar em direito penal ambiental. Somente a União, somente o Congresso Nacional. Então, seja de iniciativa do Executivo ou não, de início na Câmara dos Deputados ou no Senado, no próprio Congresso Nacional, é possível alterar as leis penais ambientais ou é possível criar uma nova lei penal ambiental. Já nos estados e municípios, isso não é possível. É importante citar um outro princípio básico, de que a lei maior, trazendo restrições, as leis nas instâncias inferiores, as estaduais e as municipais, não poderão ser mais permissivas que uma lei federal. Então, se o Código Florestal estabelece uma área de preservação permanente mínima de 30 metros num córrego, num rio, obviamente essa área de preservação permanente ela não vai ser diminuída com legislação estadual e nem municipal, muito pelo contrário. Já o Estado e o município ele pode aumentar a área de preservação permanente dentro do seu território. Pode ter uma lei estadual aumentando o mínimo de APP, o mínimo de 30 para 40 ou para 50 metros, mas diminuindo a área de preservação permanente de 30 metros para 20, num determinado estado, por exemplo, isso não é possível. Isso vai transformar essa norma em norma inconstitucional. Temos diversos exemplos, inclusive desse que eu estou citando, né, sem citar aqui o estado, em que houve a tentativa de diminuição da área de preservação permanente dentro do estado, fazendo com que a APP fosse menor naquele estado do que a lei federal, do que o Código Florestal que estava em vigor na época, e obviamente essa questão foi levada para a terceira instância, no STJ e STF, e foi declarada inconstitucional já no STF. Então, essas competências, essa divisão de competências em questão ambiental, elas também estão aí definidas no artigo 21 até o artigo 30. O município tem competência material para fiscalização ambiental? Sim, está lá no artigo 30 da Constituição. Então, é possível o próprio meio ambiente ser protegido, deve ser protegido, obviamente, é o que diz o artigo 225, por todos, mas em matéria legislativa e matéria de execução, cabe também ao próprio município. A legislação municipal ambiental ela é prevista no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Lá fala que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Há uma interpretação que determinados interesses de ordem ambiental são de interesse mais local do que regional. Então, o município tem competência para isso. Essa é uma interpretação doutrinária e uma interpretação também jurisprudencial. Como eu disse, nós acabamos citando o artigo 20 dos Bens da União, entramos entre o artigo 21 e o artigo 30 das competências materiais e a competência legislativa dos entes federativos, mas vamos voltar agora ao artigo 6º, que são os direitos sociais. O artigo 6º ele fala, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Nós não encontramos, obviamente, nesse artigo 6º, já que possui, inclusive, o artigo próprio, que é o 225, então nós não encontramos no artigo 6º, no rol de direitos sociais, a questão do meio ambiente de forma clara, de forma direta. Mas, implicitamente, nós podemos interpretar, quando falamos, por exemplo, no direito social à alimentação, que essa alimentação sadia, a alimentação adequada, ela vai depender, obviamente, de uma produção que respeite as normas ambientais, que vá garantir essa qualidade do alimento à mesa de qualquer cidadão brasileiro. Então, o artigo 6º, indiretamente, ele traz o meio ambiente como um direito social.